Fala geração, eu sou Israel e eu vou falar um pouco sobre avivamento. Avivamento, quando a gente fala de avivamento, a gente precisa entender que isso está relacionado com vida, né? O avivar, ele traz a ideia de tornar algo que estava morto vivo. Então avivamento a gente pode considerar como o ato de avivar, né? Trazer vida para aquilo que estava morto. Quando a gente fala em vida no mundo cristão, quando a gente fala em vida, a gente logo pensa em Jesus. Porque Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se a gente for pensar de uma forma bem ampla, assim, avivamento nada mais é do que conhecer a Cristo, porque, afinal de contas, ele é a própria vida. Então, avivamento está relacionado em receber vida. E ligado diretamente em receber Cristo, que é a própria vida. Isso quer dizer que se nós temos uma nova vida em Cristo, nós não podemos mais viver essa vida da forma como nós vivemos até encontrá-lo. Isso quer dizer que nós precisamos abandonar a nossa velha vida e viver através de novos costumes, na lente de Jesus Cristo, né? Através do que Cristo pensa. Quando a gente pensa em avivamento e nessa nova vida, algumas coisas precisam ser ressaltadas. E aí eu ressalto duas palavras que nos fazem pensar sobre avivamento. A primeira coisa que eu quero ressaltar é arrependimento. Quando a gente pensa em avivamento, a gente já logo vai naquele versículo que está lá em Joel, né, que Pedro usou no dia de Pentecostes, subiu lá na laje e falou com todo mundo, aquele que todo mundo conhece, de que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, etc. Mas lá no livro de Joel, tem uma coisa que precisa acontecer antes disso. Quando Deus diz que isso iria se cumprir, antes disso, lá no versículo 12, ele diz para o povo, convertam-se ao Senhor de todo o coração. Então a primeira coisa que a gente precisa entender dessa nova vida é que eu preciso me arrepender, cara. Eu preciso converter-me ao Senhor de todo o meu coração. E como eu me converto ao Senhor de todo o coração? A minha vida vai demonstrar isso através de atitudes, porque lá nesse mesmo versículo diz, jejuem, chorem, pranteiem e rasguem o coração e não as vestes. Então rasgar o coração está ligado à sua alma, sabe? É aquilo que dói, cara. É você sentir a dor. Quando você não chora à toa, você chora quando você sente algo. Então o arrependimento te faz não querer mais a velha vida, sabe? Você chora porque você vivia daquele jeito. Você se lamenta porque você vivia de um novo jeito. Mas ao mesmo tempo você se alegra porque você recebeu algo novo. E depois que você se converte ao Senhor, a promessa de Joel é vivida. Tem uma outra coisa muito importante nessa nova vida, que é o permanecer. Antes de subir ao céu, quando Jesus deu a grande comissão para os seus discípulos, ele disse o seguinte, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Guarde-se aí. Tem uma segunda coisa que Jesus fala sobre permanecer, lá no livro de João, ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, antes de receberem o Espírito Santo e de viverem um grande avivamento, os discípulos precisavam permanecer no lugar santo de Jesus Cristo, sabe? Naquela época ainda não tinha se rasgado o véu, quando Jesus disse o véu ainda não tinha se rasgado, então o lugar santo era Jerusalém, a terra santa era Jerusalém. Jesus ensinou pra gente que o lugar santo é no nosso quarto de porta fechada, onde o Pai nos vê. Então, cara, a gente precisa entender que a gente vai viver um avivamento quando a gente se arrepender e quando a gente permanecer em Cristo e permanecer nesse lugar, sabe? E quando eu digo permanecer, eu não estou falando só de ficar um tempo, eu estou falando de ficar mais ainda. Permanecer é insistir, permanecer é ficar, cara, muito. E foi exatamente isso que Jesus disse. Ele usou exatamente essa palavra, permaneçam em mim, fiquem em mim, estejam em mim, não mude de posição e eu vou permanecer em vocês. E aí, cara, pensando nessas coisas, eu consigo resumir avivamento em uma frase assim. Avivamento é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O avivamento se resume nisso. Quando a gente recebe essa nova vida, quando nós somos avivados, nós precisamos entender que essa nova vida ela traz algumas consequências. Como eu falei, a gente não vive mais da forma como a gente vivia. Então, Jesus instrui a gente a viver essa nova vida. Porque é como uma criança que nasce, né? A criança ela não nasce sabendo comer, ela não nasce andando, ela não nasce falando. Cara, se a criança só nascer e não for ensinada, ela vai morrer. Então, se você recebeu vida em Cristo, você precisa continuar com esse mesmo Cristo para que você não morra. Você continue vivo.
E o próprio Jesus nos instrui em como se manter em vida. Lá nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, ele dá como se fosse a constituição do reino de Deus. Cara, se você quer viver de acordo com o reino de Deus, entenda isso. É assim que se vive nessa nova vida. Então Jesus ensina como se vive uma nova vida, e tem uma coisa muito importante que ele fala também. Lá no livro de João, ele diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Cara, sabe o que é incrível? Que, né, quando a gente recebe essa nova vida, a gente passa a entender um pouco mais sobre o reino, a gente passa a querer viver um pouco mais sobre o reino, e tudo se relaciona em amar a Deus, né? Toda a lei, ela se resume em 2 mandamentos. O próprio Jesus disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. E como eu posso viver baseado nos mandamentos de Jesus se eu não amo a Deus, se eu não conheço a Deus? Sabe? Amar está ligado em conhecer, e eu só amo aquele que eu conheço, e eu só conheço aquele que eu tenho interesse. Então, cara, a gente, na nossa era digital, aí, a gente segue um monte de gente no Instagram e tal, gosta de um monte de gente, mas você não conhece a maioria das pessoas que você segue. Você pode ser assim com Jesus. Você diz que segue Jesus, mas você não conhece. Se você diz que ama a Deus, você fala assim: eu amo a Deus, eu amo a Cristo, e não pega na sua Bíblia, você não ama a Deus, você não ama a Cristo. Se você não gasta tempo com Cristo, se você não gasta tempo falando de Deus, se você não gasta tempo ouvindo sobre Deus, se você não gasta tempo com Ele, sabe? Orando, lendo, estudando, você não ama Deus, cara. Você não tem interesse em conhecê-lo. Você quer viver das mãos dele, sabe? Das mãos aquilo que ele produz e não dele. E isso não é avivamento. Sabe? O avivamento te torna parecido com Jesus, e à medida que nós somos avivados e vivemos os mandamentos dele, nós nos parecemos com ele, nós conseguimos entender quando ele diz que, cara, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer, porque essa vai ser a nossa rotina. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais nós fazemos o que Jesus fazia. E Jesus só fazia aquilo que ele viu o pai fazendo. Uma vez que nós entendemos isso, nós entendemos que o avivamento ele precisa começar em mim a partir do arrependimento e de conhecer quem Deus é. O meu avivamento individual vai gerar o avivamento coletivo. O primeiro passo para se viver o avivamento coletivo, anota aí, é não orar por avivamento. Sabe o que é engraçado nisso, cara? Que a gente pega as histórias dos grandes avivalistas. E aí eu não estou nem falando só do período pós-bíblico, até no período bíblico. A gente vê que o avivamento nunca foi o foco de ninguém, cara. As pessoas que trouxeram e que viveram as grandes maravilhas do avivamento, sabe? Quando a gente pensa em avivamento, a gente já... O que já vem na mente? Já vem estádio lotado, já vem aquele monte de gente levantando cadeira de roda, pai, fui curado, tal. Mas, cara, isso não é avivamento. O avivamento é isso que a gente falou agora há pouco aqui, ó. É você se arrepender da vida antiga que você vivia e você viver uma nova vida. E os sinais, os milagres, essas coisas, elas seguem, cara, aqueles que vivem desse jeito. Foi o que Jesus disse lá em Marcos também. Fala, cara, os sinais vão seguir vocês quando vocês viverem de acordo com isso. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o avivamento, a gente vai pesquisar um pouco mais sobre a vida dos grandes avivalistas, a gente percebe uma coisa, né? Eles buscavam a Deus. Esse era o objetivo dele. Tem um cara que eu gosto muito que chama John Wesley. Perguntaram pra ele uma vez: qual que é o segredo pra trazer tanta gente pra te ver? Ele fala assim: cara, eu não sei. Eu me ponho em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Porque o foco do John Wesley era Jesus. Ele queria queimar por Jesus. Tendo alguém vendo ou não. O objetivo dele era Jesus. A gente ouve falar de Evan Roberts, um cara que mudou um país, cara. O cara rodou um país levando a mensagem de, sabe, volte às escrituras, arrependa-se e voltem para Deus. Cara, você tem noção de que ele fez o campeonato local mudar o horário dos jogos? Porque as pessoas não assistiam mais os jogos, as pessoas estavam nas igrejas. E aí o cara fez isso, porque ele passava no lugar e falava de Jesus, as pessoas, meu Deus, realmente eu preciso de Jesus. E tem uma coisa muito legal no Evan Roberts, é que durante essas pregações, essas viagens dele, ele sempre parava para orar. Independente de onde ele estava, independente do que estava acontecendo, o lugar dele era com Deus em oração. William Seymour foi o cara, né,
responsável, vamos dizer assim, pelo avivamento da Rua Azusa. E sabe o que é engraçado? Ele só ficou sabendo que as pessoas nas ruas ali perto da igreja dele estavam caídas no chão, chorando e clamando por perdão, quando outras pessoas chegaram para falar para ele, cara, você viu o que aconteceu? Porque o foco dele não era esse. O foco dele era encontrar a Deus, era conhecer mais de Deus numa pequena reunião de oração, numa igrejinha, cara, sabe? Uma igrejinha pequena que você olha e você não dá nada. E olha o que aconteceu no mundo, cara. O evangelho chegou até a gente aqui na Quadrangular, graças ao que foi vivido lá na Rua Azusa. A IME ficou sabendo de quem Jesus era através do avivamento da Rua Azusa, de um grupo de pessoas que orava para conhecer mais de Deus. O grande avivamento vem quando eu não estou buscando ele. Porque avivamento é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E o fazê-lo conhecido também não é uma carga, sabe? Não é uma coisa que eu carrego. Eu preciso revelar quem Deus é. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Se vocês não conhecem, vocês deviam conhecer o apóstolo Paulo. Olha só o que ele escreve no livro de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo em mim justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo foi o cara responsável por levar o evangelho aos não-judeus, aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus. Paulo levou o evangelho pela Europa, pela Ásia, pela África. Foi a primeira pessoa que levou, sabe, a mensagem de Cristo para muitos no mundo. Ele confrontou muita cultura no mundo, mas o objetivo dele nunca foi esse. O objetivo dele nunca foi avivamento, o objetivo dele nunca foi, sabe, ver grandes pessoas sendo salvas. Cara, o objetivo de Paulo era esse aqui, ó. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Quando isso for o nosso objetivo, a gente vai viver o avivamento. Quando a gente entender que, cara, eu não quero avivamento, eu quero Deus, a gente vai viver o avivamento. Precisamos parar de olhar para o avivamento e olhar para aquele que aviva. Nós precisamos parar de olhar para os milagres e olhar para aquele que realiza os milagres. Conhecê-lo, amá-lo e então fazê-lo conhecido. E fazê-lo conhecido está ligado à minha vida comum, sabe? A sua vida comum. Uma vez que eu tenho um encontro com Cristo e sou avivado por Ele, a minha vida muda. A minha vida cotidiana, a minha escola, o meu trabalho, faculdade, a minha casa. E as pessoas vão te ver e vão querer aquilo que você tem, cara. E é aí que está o avivamento. Não está em grandes reuniões e grandes aglomerações. O avivamento está numa mudança genuína. Sabe, quando as pessoas passarem a conhecer o Cristo que te fez mudar, a gente vai começar a ouvir notícias de que a taxa de divórcio está diminuindo. A gente vai passar a ouvir notícias de que filhos estão se reconciliando com seus pais. A gente vai ouvir notícia de que, cara, as bebidas não são mais vendidas. A gente vai ouvir notícia de que as bocas de fumo estão fechando porque não tem ninguém para comprar. E aí, como não tem ninguém para comprar, esses caras vão procurar outro lugar. Não tem mais ninguém para comprar em lugar nenhum, então eles vão querer conhecer o motivo disso, sabe? Esse é o avivamento de verdade, cara. É um avivamento que gera mudança. O avivamento é o que te gera mudança. Conhecê-lo, amá-lo e então fazê-lo conhecido. Você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que sim, porque ele acrescentou muito na minha vida e tenho certeza que acrescentou na sua também. Lembra de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com todos os seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui no GFireCaps para que você seja notificado. Amém? Deus abençoe!